Hoje nós vamos falar um pouco mais do Renault Kwid na versão Intense 1.0 que custa R$ 40.990. E hoje eu até faria os pontos fortes e pontos fracos dele. Mas como ele é um carro que foi projetado para custar barato e feito para isso, seria muito injusto pegar pesado com certos pontos que realmente são pontos fracos do carro. Mas é o que dava para fazer para ele poder custar esse valor. Então eu decidi fazer diferente. O que me faria comprar o Renault Kwid e o que me faria não comprar o Renault Kwid. Aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito no Motor Driver, inscreva-se. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui, sempre às 11 horas da manhã. Aproveita também para seguir as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Diferente da maioria dos hatches que tem entre 14 e 16 centímetros do chão, o Renault Kwid tem 18 centímetros. Ele é mais alto, tem ângulo de entrada de 24 graus e ângulo de saída de 40 graus. Por isso que ele é considerado o SUV dos compactos. E olha, com essa altura e com esses ângulos de entrada e saída, fica difícil de ralar em alguma valeta ou lombada, hein? Nem se você se esforçar. Então, esse é um ponto que me faria comprar o Renault Kwid. O acabamento do Kwid, mesmo ele sendo um carro concebido para custar barato, ele é muito bom. Aqui no painel você não vai encontrar nada desencaixado e cheio de rebarbas, muito pelo contrário. Aqui parece até que foi tomado um cuidado maior em relação a outros carros que custem tão barato assim, para poder chegar num acabamento de nível superior. Então, o acabamento é um dos detalhes que me fariam comprar o Kwid. Outro ponto que me faria comprar esse carro é a questão de segurança. Tudo bem que ele não tem controle de tração e estabilidade, mas ele é um carro que tem 4 airbags. São 2 airbags aqui na frente para motorista e passageiro e 2 airbags laterais que saem dos bancos. Por isso que ele só recebeu 3 estrelas no Latin NCAP. Afinal de contas, para receber 5 estrelas, ele teria que ter os controles de tração e estabilidade. Esse é um ponto que me faria comprar o Kwid. Ah, e o detalhe, não é só na versão Intense que tem os 4 airbags. Desde a versão de entrada, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, independente da versão, ele tem os 4 airbags. Quando o Renault Kwid foi lançado, ele chegou com a proposta justamente de ser um carro pequeno, ágil e econômico. E ele consegue trazer economia mesmo. Para você ter ideia, eu estou andando com ele em trajeto basicamente urbano, sempre com o ar-condicionado ligado, e eu confesso que eu dei umas abusadinhas assim, estiquei primeira, segunda e até uma terceira marcha para justamente ver o quanto esse carro pode ser rápido numa retomada ou numa arrancada. E ainda assim, ele vem fazendo comigo 11 km por litro, ou seja, se você andar numa boa, muito provavelmente você vai repetir esses números ou aumentar. E com detalhe, segundo o Inmetro, ele tem que fazer no mínimo 10,3 km por litro abastecido com etanol, ou seja, ele cumpre o propósito dele. E isso é um dos pontos que me faria comprar o Kwid. Afinal de contas, com o preço do combustível, tá aqui um carro econômico. O porta-malas do Kwid tem 290 litros de capacidade, maior do que os seus concorrentes subcompactos, Up, que tem 285 litros, e Mobi, que tem 215. Para você ter uma ideia, até o Onix, que é um hatch compacto, perde em porta-malas para ele, tendo apenas 280 litros. Então, o porta-malas, como eu carrego bastante equipamento no dia a dia, seria um dos pontos que me faria sim comprar o Renault Kwid. Então, nesse caso, ponto para ele.
Apesar de a Renault ter se esforçado bastante para fazer um carro bem construído, o que falta nele é um pouco de ergonomia. E isso, talvez por causa do meu tamanho, é o que falta, né? Afinal de contas, por ele não ter ajuste de altura e profundidade do volante e nem ajuste de altura dos bancos, a posição de dirigir para mim, ela é um pouco complicada de encontrar uma posição boa. Então esses daqui seriam um dos pontos que não me faria comprar o Kwid. Afinal de contas, é bom a gente ficar confortável no carro que a gente dirige no dia a dia. E o Kwid, ele me dá um certo conforto, mas para aguentar o trânsito diário da cidade, talvez ficaria um pouco complicado. Antes do lançamento desse carro, a Renault chegou a dizer que para poder manter ele com um preço atrativo a partir de R$30 mil, que é o que custa a versão Life, se eu não me engano R$32.990, que é a versão de entrada, a Renault disse que deixaria alguns pontos importantes dos carros que ela produz de fora, afinal de contas ela teria que manter o preço baixo. E um desses pontos é o isolamento acústico. Não que ele seja de todo ruim, mas o Kwid passa bastante para dentro do carro o som do motor e também a vibração do 3 cilindros. Então, esse seria um dos pontos que me faria não comprar o carro. Afinal de contas, ter um pouco de silêncio no trânsito é uma boa vibe. No vídeo que eu fiz o review do Kwid, eu falei muito sobre a estabilidade dele dentro da cidade. E sim, eu mantenho essa opinião. É que andando nas velocidades da cidade entre 50 e 60 km por hora, realmente o Kwid, mesmo passando em tartarugas, lombadas e valetas, ele não é um carro que assuste, que dá sustos na gente, com alguns sinais de que ele pode de repente vir a tombar ou rodar. Diferente do Chery QQ de primeira geração, aquele carro ele dá alguns sustos na gente mesmo na cidade. Aqui não, o Kwid, por ele ser um carro de 780 quilos, ele é um carro que tem um peso satisfatório e faz com que ele se comporte muito bem nas cidades, em lombadas, valetas e outros buracos aí, obstáculos. Mas na rodovia a situação é um pouco diferente. Andando entre limites de 100 e 120 km por hora, você sente já que o carro fica um pouco flutuante, digamos assim. Ele perde um pouco da estabilidade. Pode ser uma sensação apenas de falta de estabilidade, mas é uma sensação que dá um pouquinho de medo. Então, a falta de estabilidade dele em rodovias é um dos pontos que me faria não comprar o Renault Kwid. Esse daqui, para mim, é um dos pontos decisivos para não comprar o Renault Kwid. E olha só o porquê. Olha só o meu tamanho dentro de um carro como este. Eu estou praticamente aqui colado na porta do motorista e se eu levo um passageiro do meu tamanho, bem aqui ao meu lado, bom, a gente vai ficar batendo o braço um com o outro. Sem contar que na hora que eu for mudar a marcha, eu vou acabar passando a mão na perna dele. E isso não é nem um pouco legal, né? Então, esse daqui, pelo menos pro meu tamanho, é um dos pontos que me faria não comprar o Renault Kwid. Então agora você já sabe o porquê que eu compraria o Renault Kwid e por que eu não compraria o Renault Kwid. O carro é muito bom, isso é indiscutível. A Renault conseguiu fazer algo impensável para hoje em dia, fazer um carro barato e com qualidade, por que não? Mas tem alguns pontos que, principalmente por conta do meu tamanho, me impediriam de comprar esse carro muito por causa de conforto. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se você ainda não for inscrito no Motor Driver, inscreva-se. Toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, sempre às 11 horas da manhã. Aproveita também para curtir as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Um grande abraço e até o próximo vídeo.